aluno, estamos de volta. Vamos dar sequência à nossa aula sobre segurança da informação. Bloquinho passado nós encerramos a aula aí falando de hacker e cracker. E nesse bloco vamos entrar de fato aí na parte mesmo do mal da segurança, os ataques, as pragas virtuais, que genericamente nós chamamos de malwares. A gente até tem um vício em todo programa que faz o mal para o nosso computador chamarmos de vírus. Você tem esse vício aí na sua casa? Tudo é vírus. Ah, peguei um vírus, mas não sabe se realmente é vírus, não é isso? Então, a partir da aula de hoje, não necessariamente você vai chamar qualquer praga virtual de vírus. Pode fazer você errar na prova. Tanto que fizemos uma questão aí no bloco passado que perguntava qual é o nome genérico dado a classes de programas que podem fazer o mal para um computador. Nós chamamos de malware, ou seja, o famoso software malicioso, perfeito? E o primeiro software a ser estudado não poderia ser outro, é o mais conhecido de todos. Vamos falar dos vírus. Olha lá, vírus é um programa ou parte de um programa de computador, normalmente malicioso, que se propaga inserindo cópias de si mesmo e se tornando parte de outros programas ou arquivos. Aluno, é só interpretar. Não é à toa que se chama vírus, ok? Porque o vírus, olha o que foi citado aqui, ele é parte de um programa, parte de um código que insere cópias dentro de alguém. Quem é esse alguém? Um arquivo ou um programa. Então, qual a ideia que eu tenho? Que o vírus sempre vai trabalhar com o hospedeiro. Ele vai precisar de um arquivo ou de um programa para ele se hospedar. O vírus não trabalha sozinho, ele não é autossuficiente, lembre-se disso. É mais ou menos a época aí de pandemia, que vivemos aí um caos. O que aconteceu? O vírus precisa de quê? De um hospedeiro para ele infectar. No computador foi dado o nome de vírus por causa dessa analogia, tá? Então, princípio de prova é isso. Para definir um vírus, tem que ter a ideia que ele está infectando um arquivo ou um programa. Geralmente ele precisa ser executado para ele aí tomar algum efeito. Aí você pergunta qual efeito, professor? Depende do vírus. Nós temos aí inúmeros tipos de vírus que podem desde causar um dano mais sério no computador ou então apenas mensagens indesejadas na máquina. Isso aí vai depender muito do tipo de vírus. Por isso que é bom estar lendo, porque todo dia aparecem novos vírus, você tem uma classe muito grande aí de vírus. Vou mostrar alguns aí da cartilha de segurança nos exercícios, mas sempre aparecem mais por aí, ok? Como que é dividido um vírus? Olha que interessante. Um vírus, ele é dividido em mecanismo de infecção. Tá vendo, ó, que meios ou formas pelas quais um vírus se propaga. Então, como que ele se propaga? É pelo mecanismo de infecção e se reproduz, tá vendo? É também conhecido como vetor de infecção do vírus. O vírus tem um mecanismo de ativação, que seria, tá vendo, o evento ou condição que determina, ó, quando a carga útil do vírus, que é o executável, vai ser ativado ou entregue. E às vezes é conhecido como bomba lógica. E aqui já é aquele vírus chamado time bomb, já ouviu falar? Que é um vírus que tem uma carga útil programada para ser executada em um determinado tempo. Então ele se instala no arquivo e ele fica ali incubado por um tempo. Quando dá aquela determinada data que foi programada, ele é executado. Então a gente chama de time bomb, é um dos vírus aí mais conhecidos que nós temos. Então faz parte aí do mecanismo de ativação, né? Que é quando a carga útil vai ser ativada. E por ela só lá, a carga útil, ó, é o que o vírus faz, tá vendo? Além de se espalhar. A carga útil pode envolver algum dano ou atividade benigna, porém notável. Ou seja, o que vai fazer aí o vírus? Vai exibir mensagem, vai apagar seus arquivos, vai travar seu computador. Isso é definido pela carga útil. Tranquilo sobre o vírus? Quais são aí uns vírus mais famosos que a cartilha gosta muito de citar? Os famosos vírus propagados por e-mail, que é muito famoso, ele vai aí sendo enviado e-mails afora, a gente vai recebendo. Geralmente ele pega a lista de contatos dos nossos e-mails e vai se espalhando. Temos o vírus de script. Cuidado com esse vírus aqui, que é o seguinte: o vírus de script, ele é escrito em linguagem como VBScript, JavaScript, e são vírus muito utilizados em páginas HTML, ou seja, em páginas da web.
E olha que interessante, esse vírus pode ser automaticamente executado, aluno, ó, dependendo da configuração do navegador da web ou do programa leitor de e-mail do usuário. Por quê? Porque muita gente coloca na cabeça que o vírus, todos os vírus têm que ser explicitamente executados. Sim, via de regra, um vírus tradicional, para se espalhar, para agir, ele tem que ter o arquivo executado. O vírus de script é o seguinte, como ele já está no scriptzinho, que é um executável, se o seu navegador tiver configurado, tá, para executar os plugins, executar os scripts, ele vai ser automaticamente executado quando entrar no seu navegador. Então é um vírus muito perigoso aí que a gente pega em páginas aí da web, por exemplo, ok? Temos o vírus de macro, que é o vírus que infecta os arquivos geralmente do Office, Word, Excel, qualquer arquivo aí dessas suítes de aplicativos que usam macro. Macro é aquela linguagem, é uma linguagem que usa aí no Office, por exemplo, usa VBA, que é o Visual Basic Application, que você consegue o quê? Criar automação, criar comandos dentro de um Word, dentro de um Excel. Então, eles aproveitam essa programaçãozinha do macro e ali geram um vírus para poder ficar apagando dados do documento, ficar desconfigurando o Word, causa aí uma série de aborrecimentos. E temos até vírus de telefone celular, tá? Quem acha que telefone celular não pega vírus, tem sim. Você tem aí, definido pela cartilha, vírus de telefone celular que pode se propagar, por exemplo, por meio de Bluetooth ou até por meio das mensagens MMS, ok? Então, esses são os principais vírus que a cartilha do CERT-BR define. Em cima disso, podemos fazer algumas questões, até mesmo para conhecer outros vírus, né, aluno? Olha lá. Alguns vírus têm a capacidade de modificar registros de computadores com o sistema operacional Windows e de fazer com que sejam executados toda vez que o computador for iniciado. Olha que interessante essa questão aqui, aluno. Quando a gente fala de um computador ser iniciado, a gente conhece isso tecnicamente como um boot, perfeito? Então você já deve ter ouvido falar ou lido em algum material que existe um vírus chamado vírus de boot, concorda? O vírus de boot ele infecta um setor de inicialização do HD, que é onde dá o starter do sistema operacional, que é o boot, ok? E toda vez que você liga o computador, na inicialização do sistema, esse vírus é carregado na memória. E geralmente ele é carregado antes do antivírus, porque o antivírus vai chegar depois na memória. Então, ele infectou sua memória antes do antivírus pegar, ele já fez o estrago. É um vírus antigo, um vírus muito famoso e muito cobrado em prova. Então, quando ele cobrar na prova aí vírus que vai infectar e agir quando o computador é iniciado, você pode entender que esse vírus é o chamado vírus de boot, vírus de inicialização. Perfeito? Tornando aí a questão que certinha, sem nenhum problema. Bacana? Olha a 46. No acesso a uma página web que contém o código de um vírus de script, pode ocorrer a execução automática desse vírus conforme as configurações do navegador? Rapaz, eu tenho uma breve lembrança que o examinador tirou essa questão daqui, aluno, ó. Olha lá, ó. Vírus de script pode ser automaticamente executado dependendo da configuração do navegador web e do programa leitor de e-mails do usuário. Tirou ou não tirou? Então, cuidado, que esse vírus de script pode ser executado automaticamente. E a gente aprende que geralmente não. Óbvio que, via de regra, os vírus tradicionais não podem, mas esse é um vírus que pode sim, por isso que a questão está correta. Beleza? 47. Uma das partes de um vírus de computador é o mecanismo de infecção, que determina quando a carga útil do vírus será ativada no dispositivo infectado. E aí? É o mecanismo de infecção que determina quando a carga útil será ativada? Vamos voltar aqui. É o mecanismo de infecção? Pegadinha, né? É o mecanismo de quê, aluno? De ativação.
Então aqui, ó, não é infecção. Aqui você vai trocar por mecanismo de ativação. Questãozinha complicada, né? Complicada. Que o cara não souber isso aí, ele perdia mesmo aí um pontinho valioso na prova. Errado. Bacana, vamos seguir? Então, qual o próximo malware que nós vamos estudar? Vamos falar aí do worm, ou verme, worms, ou vermes. Olha lá, o worm é um programa capaz de se propagar automaticamente pelas redes, enviando cópias de si mesmo, aqui eu já tenho a pegadinha, de computador para computador. Então, deixa eu explicar para você como é que funciona o worm. O worm é a praga que mais confunde com vírus. Por quê? Porque ele tem um poder de também se espalhar, né? Como o vírus. E ele não tem aquele poder assim, geralmente de criar coisas muito diferentes de alguns vírus. Então acaba que eles se confundem. Mas qual é a principal diferença, aluno, que eu quero que você pegue e não erre? Que o worm é autossuficiente. Aí você já consegue matar muitas questões de prova. O worm, ele já é um executável, ele é um programa que eu conseguiria enxergá-lo ali sem problema nenhum. E nós vimos que o vírus, ele não é autossuficiente, ele depende de um hospedeiro. O worm não depende de hospedeiro, é ele mesmo. Então essa é a primeira diferença que você vai ter aí com o vírus. Então na prova ele pode falar que o worm infecta o sistema operacional, infecta a rede, infecta computador, ou seja, está cobrando gênero aí. Agora, cobrou na prova que o worm infecta um arquivo ou infecta um programa, pode marcar errado, que eu garanto que você acertou a questão, porque ele não tem capacidade de infectar arquivo ou programa, ok? E qual é uma das grandes características do worm? O worm tem capacidade de se autorreplicar, ele gera cópias de si mesmo, tá? Para exaurir os recursos da sua máquina. Sua máquina vai ficando lenta de tanta execução que está acontecendo na memória até sua máquina travar. E ele tem um mecanismo chamado scanning, que ele faz um escaneamento de brechas no sistema, na rede, e ele vai se replicando pela sua rede. Então, em questão aí de segundos, sua rede pode estar toda tomada por um tipo aí de worm. Perfeito? Então, atenção que esse cara cai muito em prova e geralmente confundindo com vírus. Olha, ó, te peguei.exe, tá vendo? Eu estou vendo ele, ó, é um arquivo executável suspeito que está aí se replicando no meu computador, ok? Um outro tipo de worm muito famoso, aluno, é o bot, que a gente traduz como robô. O bot, ele é um programa, ó, que consegue dispor de mecanismo de comunicação com o invasor que permite que ele seja controlado remotamente, ou seja, à distância. Tá vendo? Ele possui processo de infecção e propagação, ó, similar ao worm, ou seja, ele é capaz de propagar automaticamente, explorando vulnerabilidades existentes em programas instalados em computadores, ou seja, igualzinho à teoria do worm. Só que o bot, como é que ele funciona? Olha só que interessante. O bot, quando eu mando ele para o seu dispositivo, eu consigo controlá-lo remotamente aqui da minha casa, à distância. Então eu consigo fazer com que o seu dispositivo ataque um servidor. Ataque no sentido de mandar o quê? Mandar requisições para um servidor. Seria mais ou menos assim, deixa eu desenhar para você. Olha só, aqui está um servidor, certo? Chamado aí ISP, Internet Service Provider. E o seu computador está dominado, tá vendo? Virou um zumbi. Eu estou controlando ele. Aí eu começo a disparar uma série de requisições para o servidor, onde o banco de dados do servidor não vai suportar, tirando ele do ar. Isso gera o quê? Um ataque chamado DOS. Já vou falar em DOS? Famosa negação de serviço. Você tirar um servidor do ar. Agora, olha que interessante. Eu consigo escravizar também mais de um dispositivo. Eu mando vários bots na rede, infectando outras tantas pessoas. E eu consigo gerar o quê? Uma rede de zumbis e fazer com que toda essa rede ataque o servidor. Esse ataque a gente já chama de DDoS, ó. É a famosa negação de serviço distribuída.
que é onde eu gero o que nós chamamos de botnet, que é a famosa rede de bots. Aí é um ataque muito cruel aí, tirando o servidor bem mais rápido do ar, ok? Já ouviu falar no CAPTCHA? E nós até já comentamos aí atrás. CAPTCHA é para evitar isso. O CAPTCHA é para simplesmente testar se quem está ali acessando a página, requisitando a página, é um ser humano, não é um robô. Porque até então um robô não conseguiria burlar, via de regra aí, aqueles testes que o CAPTCHA faz. Mas já tem sistemas aí de bots que já estão conseguindo perfurar esse tipo de proteção, porque nada é 100% na informática, mas na maioria das vezes o CAPTCHA se sai bem. Perfeitinho? Bacana sobre isso. Então tá aí, ó, o ataque, né, o DOS ou DOS é um ataque, tá vendo? Olha lá, é uma técnica pela qual um atacante utiliza um computador para tirar de operação a um serviço, um computador ou uma rede conectada à internet. Ou seja, ele tira do ar, gerando aí uma negação de serviço. Perfeito? Aí tá a explicação bacana, do jeitinho que eu expliquei, só que para você poder detalhar melhor aí na sua casa. E vamos para a questão 48 para a gente testar aí como é que cai, ó. Worms são programas que se espalham em uma rede, criam cópias funcionais de si mesmo, então quer dizer que ele não está hospedando, e infectam outros computadores. Boa questão, né? Não está falando que infecta arquivo, nem infecta programa, infecta computador. Então, meu amigo, pode marcar aí, sem problema nenhum, que a questão está certíssima. Beleza? Bacana, vamos para a próxima, 49. 49 é interessante também, olha lá. Worms são programas maliciosos, sim, né? Malwares, que se propagam por meio da inclusão silenciosa de cópias de si mesmos em outros programas, que ao serem executados, processam também os códigos maliciosos e infectam outros programas e sistemas. Já matou, né? Aluno meu mata fácil. Certeza que você falou, examinador, tu não me engana não, meu filho, tá errado. Porque aqui, ó, cópias de si mesmo em outros programas, tá vendo, ó? O worm não tem capacidade para esse tipo de infecção. Isso aqui já seria o quê? Uma característica de um vírus, ok? Então tá vendo que a grande confusão de worm é o tal do vírus e vice-versa? Então toma cuidado aí para não cair e vamos para a questão 50. Honeypot. Nossa, professor, o que é honeypot? Traduzindo, é o famoso pote de mel. Você chama seu namorado, sua namorada de potinho de mel? Fala, seu honey, ou honeypot. É isso, é um pote de mel. É uma técnica pela qual um atacante utiliza um equipamento conectado à rede de computadores para tirar de operação um serviço, um computador ou toda uma rede conectada à internet. Opa, a gente acabou de ver isso. Isso não é honeypot, isso aqui seria um ataque DOS, uma negação de serviço. Por isso que você vai marcar errado na questão. Mas, professor, o que é honeypot? Você não explicou isso, professor, fiquei com raiva de você. Ué, mas eu precisava explicar honeypot para você acertar a questão? Não, eu expliquei o DOS, mas o honeypot eu vou explicar agora. Honeypot é uma ferramenta de defesa, não é de ataque. O honeypot é o seguinte, empresas, geralmente bancos, as empresas de tecnologia, são muito visadas, sim, pelos atacantes. Então, que seja até hackers do bem ou os crackers, tentam ali o tempo inteiro entrar nos sistemas dessas empresas, que seja aí para testar, conhecimento, desafio, ou então para furtar alguma coisa, correto? Então, o que as redes dessas empresas possuem? As empresas criam uma rede paralela, sim, com um acesso mais fácil, até que a gente chama aí de, pode se conhecer como rede desmilitarizada, onde o que é uma rede desmilitarizada? É uma rede que eu coloco ela à parte da rede principal. Então, por exemplo, a empresa tem uma rede principal, só que eu tenho servidores web que vão ser acessados de pessoas de fora, pela internet. Então, essa rede onde estão os servidores,
eu monto uma rede desmilitarizada, ou seja, eu coloco um sistema de firewall, um sistema de segurança menos complexo, para ficar mais fácil de acessar, e a minha rede da empresa está super segura. No caso, o honeypot é montado uma rede paralela exatamente para atrair a invasão dos bandidos ou dos hackers. E para que serve essa rede? Para os técnicos, os analistas de sistema, estudarem essas invasões. Então, enquanto eu tenho a minha rede aqui original e eu tenho aqui a rede paralela que está sendo atacada, porque os sistemas estão mais vulneráveis, eu consigo prever, eu consigo estudar como que está sendo esses ataques para defender a minha rede principal. Então, por isso chama honeypot, é uma espécie de armadilha aí para os invasores. Perfeito? É uma ferramenta de segurança, anota aí, porque isso aí pode cair de novo, só que com uma questão correta aí para frente, né? Olha 51. O objetivo principal de um ataque DDoS, ó, negação de serviço distribuído, hein? É invadir base de dados para coletar informações sensíveis. Para isso, se realiza a sobrecarga dos recursos do servidor por meio do envio de excessiva quantidade de requisições ou por meio da geração de grande tráfego de dados na rede. Pô, bonita a questão, não tá, aluno? Não tá bonitinha? Tá, só que nós vamos marcar errado por um detalhe. O objetivo principal de um DOS é coletar informações sensíveis? Eu falei alguma coisa com relação a isso? Eu falei que o DOS ou DDoS é atacar um servidor para tirá-lo do ar, que é o que ele fala no final da questão, concorda? Agora, para coletar informações sensíveis, não é função do DDoS. Isso aí pode ser um programa espião, spyware, ou pode ser até por um phishing, essa coleta de informações sensíveis. Perfeito? Viu a malandragem, né? Então marca errado e vamos para 52. Olha lá. Acerca dos malwares, dos vírus e dos worms. Julga os itens a seguir. Os worms precisam de um programa host para serem executados, replicados e propagados. Então, será que isso aqui seria um hospedeiro? Depois que um worm entra no sistema, ele pode se copiar várias vezes e propagar pela rede ou pela conexão de internet, infectando outros computadores e servidores. E aí, aluno, o que você acha dessa questãozinha? E aí, tem mais para frente aqui. Olha só, precisam de um programa host para serem executados? Então seria um hospedeiro? Não precisa, né? Isso aí seria coisa do vírus. Então essa 1 está errada. Se a 1 está errada, eliminamos a A e eliminamos quem? A D. Perfeito? Então vamos para 2. Uma distinção importante entre vírus e worms é que os vírus precisam de um programa host ativo. Olha lá, acabou de desmentir a 1. Não precisa? Ou de um sistema operacional ativo já infectado para ser executados, para causar danos e para infectar, olha lá, outros documentos ou arquivos executáveis. Perfeito? Enquanto os worms são programas maliciosos autônomos, tá vendo aí? Que se replicam e se propagam por redes de computadores sem a ajuda das pessoas. Perfeito. Tá vendo como é que ele gosta de comparar o worm com o vírus? Então, se a 2 está correta, eliminamos a letra C. Temos 2 alternativas. Vamos para 3. Os vírus costumam ser anexados a um arquivo executável. Tá vendo? Anexado, então quer dizer que ele está hospedado, sim? Ou um documento do Word, ó, o vírus de macro, lembra? Muitas vezes eles se propagam por compartilhamento de arquivos P2P, que é ponto a ponto, tipo BitTorrent, que você não tem um servidor, as próprias máquinas são servidoras, você baixa os arquivos delas, de quem faz parte da rede, isso é o tal do P2P. Por sites infectados e pelos downloads de anexos de e-mail. Depois que um vírus encontra uma passagem pelo sistema, ele permanece dormente até que o arquivo ou programa host infectado, ó lá, seja ativado, ou seja executado. Perfeito, né, aluno? Concorda comigo que essa questão está certa?
Boa, né? Então, se ela está certa, eliminamos a B e ficamos com a letra E. Os itens 2 e 3 estão corretos. Perfeito, segue o jogo. Próxima praga virtual, vamos falar do Trojan ou cavalos de Troia. Trojan, professor, tanto faz, cavalo de Troia, Trojan. Programa que, além de executar as funções para as quais foi aparentemente projetado, também executa outras funções, normalmente maliciosas, sem o conhecimento do usuário. Então, resumindo, o que ele está escrito aí da cartilha é o seguinte, aluno. O cavalo de Troia é uma das pragas mais complexas de todas que a gente está estudando aí. Por quê? Primeiro, o cavalo de Troia pode trazer qualquer malware desse que a gente está estudando. Ele pode trazer um vírus, ele pode trazer tantas outras pragas virtuais. Mas, primeiramente, é importante saber a sua função primária. Qual é a função primária? O cavalo de Troia, geralmente, ele vem disfarçado. O que é disfarçado? Vem dentro de um outro programa. Então, ele usa até uma técnica parecida com um vírus, um esquema de vírus. O vírus também não tem que ter um hospedeiro? O cavalo de Troia também. Então, funciona o seguinte, você baixa aqueles cartõezinhos virtuais de sites, ou então baixa aqueles joguinhos honestos, gratuitos, certo? Quando você instalar um joguinho desse, um cartão virtual, o cavalo de Troia também será instalado no seu computador. É aí que mora o problema, sem você perceber. E geralmente o que vai acontecer? Ele desabilita seu sistema de proteção, leia-se firewall ou também o antivírus, deixando o seu sistema o quê? Vulnerável. E ele tem o poder de o quê? De liberar as portas da rede, lembra que o firewall protege? Para um bandido entrar. E quando o bandido entra, ele consegue o quê? Dominar a sua máquina. Ter um domínio completo ali do seu computador. E ali ele pode o quê? Roubar dados, ali ele pode apagar seus dados, ele pode ficar fazendo brincadeira com você e tudo mais. Por isso que chama cavalo de Troia, sacou? Lembra da guerra dos gregos e troianos? Né? O cavalo de Troia entrou, não é? O presente lá de grego, e no que entrou em Troia, saíram os soldados, abriram as portas e os gregos tomaram conta. É a mesma ideia, tá? Porém, ele pode trazer tantas outras pragas virtuais. É por isso que confunde muita gente em prova, porque a capacidade dele de trazer outras pragas aí é bem intensa, tá? Aí olha só, onde mora outro perigo, ó. Quais são os tipos de cavalo de Troia? Olha o tanto, nós temos um monte. Tá vendo? Trojan Downloader, que instala, tá vendo, ó, outros códigos maliciosos, ele pode trazer um vírus. Tá vendo? O Trojan Dropper, que também instala outros códigos embutidos no próprio código Trojan. O Trojan Backdoor, já eu falar em backdoor, porta dos fundos, que permite um acesso remoto do atacante ao computador, que é o seguinte, o cara implementa um backdoor aí numa máquina, ele fica ali incubado. Toda vez que o atacante precisar voltar, ele ativa o backdoor abre a porta, ele entra. Por isso chama backdoor, porta dos fundos. Ele permite o retorno do atacante. Então isso aí é um dos trojans aí mais conhecidos, né? Trojan DOS, tá vendo, ó? Que é para fazer a negação de serviço que a gente viu. O Trojan destrutivo, que altera ou apaga arquivos, até formato o disco rígido, tá vendo? O Trojan Clicker, que é para redirecionar a navegação do usuário para sites específicos, geralmente para aumentar a quantidade de cliques. O Trojan Proxy, que instala um servidor de proxy, possibilitando o computador ser utilizado para navegação anônima e para envio de spam. O Trojan Spyware, que instala spyware para coletar informações que a gente vai estudar. Trojan Bunker, ou bancos, que é para coletar dados bancários do usuário, através de instalação de programas spyware, tá vendo? Que são ativados quando os sites de internet banking são acessados. Ou seja, o Trojan, ele pode quase tudo, ele contém quase todas as pragas virtuais que nós vamos estudar ou já estudamos. Então, muito cuidado com ele, ok? Vamos fazer as questõezinhas dele aqui rapidinho, olha lá, 53. Este malware finge ser um software legítimo para enganar o usuário. Então já lembra aí, presente grego. E abrir, ó lá, as portas para que uma pessoa acesse o quê? O seu computador ou colete seus dados sem seu consentimento. Esta pessoa
por ter acesso ao seu computador, pode enviar spams, tá vendo? Infectar outros computadores e atacar seu servidor. O conceito refere-se a quem? Caiu na prova, aluno, a ideia de cavalo de Troia, presente de grego, meu amigo. Vai nele, o worm nós já estudamos, spyware nós ainda vamos estudar, botnet nós já estudamos, hijackers nós ainda vamos estudar. Tá vendo como é que você mata fácil? Olha 54. Códigos maliciosos, malware, são programas especificamente desenvolvidos para executar ações danosas e atividades maliciosas em um computador. O programa que permite o retorno, lembra? I'll be back, Exterminador do Futuro, lembra? De um invasor a um computador comprometido, por meio da inclusão de serviços criados ou modificados para este fim, é conhecido como quem? Já respondi, é o backdoor. Então falou que o programa permite o retorno de um invasor a um computador comprometido, é o backdoor. Spyware nós vamos estudar, é para coletar dados, o worm nós já estudamos, se replica na rede, e o rootkit nós ainda iremos estudar, que é para esconder evidências de ataque da máquina. Fechou? Entendeu isso aí, aluno? Tem mais uma, 55. Olha lá. Cavalo de Troia, Trojan ou Trojan Horse, são programas que, além de executar as funções para as quais foram aparentemente projetados, também executam outras funções normalmente maliciosas, tá vendo? E sem o conhecimento do usuário. Há diferentes tipos de trojans, classificados de acordo com as ações maliciosas que costumam executar ao infectar um computador. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o tipo que redireciona a navegação do usuário para sites específicos, com o objetivo de aumentar a quantidade de acesso a estes sites ou apresentar propagandas. Questão de alto nível aí, hein? Trojan Dropper, clicker, destrutivo ou o backdoor, tá vendo? Tirou da cartilha do CERT-BR, ó lá, ó. Tirou desse slide aí, tá vendo? Ó lá. Se o candidato não soubesse, dançou. Qual que é o redirecionar navegação, aluno? Não vou ler tudo de novo, porque eu já li. Vamos apenas ratificar a questão e você tem um material aí, não é? Aí, ó. É o Trojan Clicker. Esse é o responsável por redirecionar a navegação do usuário. Letra B. Perigosa a questão, não é? Alto nível essa questão aí. Belezinha? Bacana? Então, vamos fazer mais um intervalo? Volto com você já já. Segura aí. Abraço.